Estamos todos admirados com a palavra que Jesus nos dirige, admirados porque Ele é a palavra que se fez carne. Todavia, a admiração é a forma mais primitiva e rudimentar de fé. Ou seja, nós não podemos nos contentar em apenas ficarmos admirados, extasiados, como esta palavra é bonita, como esta palavra é cheia de sabedoria, como esta palavra ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Não apenas isso, não só isso, não é o suficiente, não é o bastante. Nós precisamos fazer pela graça de Deus, não é somente pelo esforço humano, é pela graça de Deus que santifica a nossa alma, que esta palavra se torne vida em nossa vida. E precisamos também rezar, pedindo a graça de Deus, para que não nos aconteça aquilo que houve na vida do povo da antiga aliança. Hoje não fecheis o vosso coração, como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que vossos pais me provocaram. Não fechar o coração à palavra de Deus, mas ouvir a sua voz. É que no Antigo Testamento, e a primeira leitura é muito explícita, é bastante clara a este respeito, o povo se cansou de Deus. E por isso Moisés chega a dizer que o Senhor haveria de enviar um outro profeta, igual ou maior do que ele. É Cristo. Não é mais um profeta para falar, para pregar, para anunciar. É o próprio Cristo, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, que se fez homem, que se fez gente. Mas Moisés ainda alerta o povo que havia se cansado, havia abusado de Deus, que havia fechado o seu coração para Deus, dizendo: e ai do profeta que falar em nome de outros deuses. É o que nós vivemos hoje. Hoje não fecheis o vosso coração. Hoje, quantas pessoas de coração fechado para Deus, que não querem saber de Deus. Outros ainda que são católicos, ou se dizem católicos, mas não querem saber de igreja. Outros que se dizem católicos, que vão à igreja, mas que não querem saber da doutrina da igreja, que é a doutrina dos apóstolos. Haja vista o exemplo do presidente americano, se diz católico, se apresenta como católico, foi à missa antes da posse e depois da posse. Um dos primeiros decretos assinados foi a liberação do aborto. Que hipocrisia! Não apenas em se dizer, em se apresentar, em ir à missa, hipocrisia combatendo a pandemia, quantas mortes, quantas milhões de pessoas, e eu ainda assino um decreto permitindo agora a morte de muito mais pessoas, desta vez inocentes, que não tem como se defender, não tem como contratar um advogado, não possui recursos nenhum, mas está ali à mercê de um decreto, de uma caneta, que apenas com isso provocará milhões de mortes
no mundo. Hoje, não fechemos o nosso coração, ouçamos o que Deus tem a nos falar. Repito, não basta a admiração, não é suficiente ficar encantado com a sua palavra. É necessário rezar para que, pela graça de Deus, esta palavra opere, esta palavra haja, esta palavra transforme a nossa vida, nos converta, para que esta palavra também possa tomar vida em nossa vida. Ainda naquela sinagoga, vejam, era uma sinagoga, lugar em que os mestres da lei pregavam. As pessoas estavam admiradas porque Jesus pregava não como os mestres da lei, e por isso ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus não era um mestre da lei, Jesus era o próprio Deus, e a sua autoridade, que as pessoas se admiraram, é exatamente essa, a autoridade não de quem prega bonito, a autoridade não de quem prega com argumentos convincentes, a autoridade não apenas de quem possui a coerência entre aquilo que vive e aquilo que prega. A autoridade de Jesus, queridos irmãos, nunca esqueçam disso. A autoridade de Jesus é a autoridade de Deus. É Deus que estava falando, é Deus que estava pregando. Como todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho e o sacerdote, o diácono, quando proclamam, dizem: o Senhor esteja convosco. Eu creio nisto, Senhor. Tu estás aqui, estás me falando diretamente ao meu coração, aos ouvidos da minha alma. O Senhor está conosco pela palavra e pela Eucaristia. Mas aí aconteceu um fato naquela sinagoga, bem diferente daquelas pessoas que estavam admiradas com o ensinamento, admiradas com a autoridade, com o ensinamento novo da parte de Jesus. Havia um homem possuído pelo demônio. A possessão demoníaca é o último grau, é o último estágio. A gente tem que se preocupar, primeiro, é crer na existência do demônio, porque isso é doutrina da igreja, é dogma de fé. Assim como Deus criou os anjos, criou também os anjos decaídos. Anjo também tem liberdade. E aqueles anjos, Satanás e seus demônios, livremente decidiram o quê? Decidiram que não serviriam mais a Deus. Não servirei, foi a palavra de Lúcifer. Quando a gente se recusa a servir a Deus, a servir o amor, a gente está sendo tentado, induzido por Satanás e seus demônios. E a primeira coisa, o primeiro artifício, já que São João diz que Satanás é o pai da mentira, é o mentiroso por excelência, a astúcia do demônio para com as pessoas, a primeiríssima é fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista. E é desse modo que ele vai seduzindo, vai convencendo as pessoas a segui-lo. Segui-lo em quê? A não fazer o bem e fazer o mal. E por isso a gente reza no Pai Nosso: livrai-nos do mal.
Não é livrar do mal disso, do mal da pandemia, do mal da fome, do mal da injustiça. O primeiro mal, o primeiríssimo mal que a gente pede a Deus, para que Ele nos livre, para que Ele nos liberte, é exatamente esse: de eu não ser seduzido, levado pelo demônio. O Evangelho falava da possessão, de um homem possuído pelo demônio. Existe uma coisa que o demônio nunca pode possuir, é a nossa alma. Porque na alma só existe lugar para a graça de Deus. E você pode, eu posso, acolher a graça de Deus quando eu rezo, quando eu recebo os sacramentos, quando eu sou perdoado, quando recebo a Eucaristia. Isso é receber a graça de Deus. O demônio, quando possui alguém, ele nunca pode possuir a vida de uma pessoa totalmente. Primeiro, porque não tem esse poder de possuir a alma. E segundo, porque aquela mesma imagem, ou a mesma analogia de alguém quando é sequestrado ou roubado. Se está de carro, o demônio, ou o ladrão, o ladrão toma a direção do volante para conduzir ou para, com a arma, fazer com que a pessoa, o condutor, o motorista, o dono do carro, lhe conduza onde ele quiser. É assim que o demônio age. Coloca uma pistola de outro tipo em nossa cabeça para a gente conduzir a nossa vida para onde a gente não quer. A gente não quer ir, a gente não vai ser feliz, mas ele ilude, ele engana. E é por isso, eu repito, que a gente reza: livrai-nos do mal. É por isso que a gente pede ao Senhor, ainda no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, porque a primeira coisa do demônio é tentar. Ele tentou Jesus no deserto, por que não vai me tentar? Por que não vai tentar a você? Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E é dessa maneira que a gente vai construindo a nossa vida com Deus e longe do mal. Portanto, a primeira atividade, a primeira ação desse ilusionista, deste enganador, deste mentiroso, é a tentação, não é a possessão. A possessão, digo mais uma vez, é o último grau, o último estágio. Mas é quando nós abrimos as portas do nosso coração, deixando de rezar, deixando de se confessar, deixando de comungar, que ele começa a tomar a direção do carro, do veículo que é a nossa vida, até sermos possuídos totalmente. Aquela possessão que a gente vê na televisão, de filme, aquilo é besteira, aquilo é a última coisa. A possessão do maligno primeiro é a tentação da mente, da inteligência. Quantas pessoas que são possuídas, antes de ser possuído o seu corpo, ser possuída a sua mente. Quem é possuído pelos instintos de raiva, quem é possuído pela ganância, quem é possuído pelo ódio, quem é possuído pelo ciúme, quem é possuído pela avareza. Quantos pecados capitais possuem, entre aspas, a nossa inteligência e acabam possuindo a nossa vida. Quantas vezes somos possuídos, somos feitos escravos, deixamos de ser patrões, donos de nós mesmos, para sermos possuídos. Olha, ele está possuído de inveja. Fulano de tal estava possuído de ódio
a tal ponto que surtou e agrediu e violentou. E por isso o evangelista São Marcos diz que aquele homem, quando foi deixado pelo demônio, ele sacudiu violentamente a vida daquela pessoa. Porque de fato, queridos irmãos e irmãs, quem não é possuído pelo amor, é possuído pela violência, que não se restringe apenas à violência física, que não se resume à violência de palavras escritas ou pronunciadas. Quanto tipo de violência existe aí? Terceira e última coisa, o demônio que possuía a vida daquela pessoa, disse a Jesus: eu sei quem tu és, eu sei quem tu és o Santo, o Filho de Deus, o Jesus Nazareno. Ao que Jesus imediatamente lhe impõe: cala-te. Primeiro, porque ele não dá o ministério da palavra ao demônio. Porque de nada serve o demônio anunciar quem é Jesus. Já ouviram aquela expressão, aquele provérbio popular que diz: parece o demônio pregando quaresma. Não sei se aqui tem esse ditado, mas na Bahia se usa muito. Quando alguém que é falso, que é mau, vai falar de coisas boas, então o baiano diz: parece o demônio pregando quaresma. Porque quaresma é conversão, quaresma é mudança de vida para Deus. Demônio pregando quaresma é ilógico. Mas vejam, o testemunho do demônio não serve para nada, absolutamente nada. E por isso Jesus diz: cala-te. É como agora nesse tempo, eu me permito aqui um exemplo pessoal, próximos da quaresma, vivendo um tempo de pandemia, de vidas perdidas, de vidas adoentadas ou infectadas. Aí tem um programa maravilhoso, entre aspas. Maravilhoso eu digo, e entre aspas, para não falar o contrário, porque o adjetivo seria outro, bem pior. Um programa chamado Big Brother, exatamente para dominar a mente das pessoas, convencê-las que o pecado é certo, que a maldade é algo natural. E por isso o mundo se revolta quando a igreja fala de pecado. Padre, falar de pecado não é bom, afasta os fiéis. Os fiéis não querem saber disso. O mundo já é tão cruel, tão desigual, afetado como está pela pandemia. E aí o demônio, é coisa dele, é obra dele, eu não tenho dúvida alguma. Aí coloca um programa de entretenimento para entreter as mentes e as almas, para lhes dizer que o errado está certo e que o certo deve estar errado. E pior ainda, e talvez no intervalo desse programa ainda tem o minuto do bispo falando da palavra de Deus, como se estivesse a abençoar ou a legitimar que aquilo dali está certo. E quando eu pergunto à pastoral de comunicação da diocese: está certo isso? O programa do bispo ainda ali vizinho, dizem: não, mas é um canal que é assistido, quem sabe o bispo não faça o contraponto, não mostre que isso daí está errado. Mas eu continuo pensando que eu estou errado. E continuo pedindo luz ao Espírito Santo para tomar uma decisão. Pois bem, quando o demônio diz: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus estava, lembram-se,
entre os mestres. O demônio pode até chamar Jesus de mestre, mas ele nunca vai chamar, ele jamais vai chamar Jesus de Senhor, porque só obedece a Cristo quem o tem como Senhor. Cristo manda, os demônios obedecem, mas porque Ele é Deus. Mas o demônio não quer obedecê-lo e por isso o trata, algumas vezes nos evangelhos, de filho de Deus, de mestre, de santo, porém nunca o chama nos evangelhos e jamais o chamará de Senhor. Em seguida, após Jesus lhe impor o silêncio, cala-te, nós observamos que naquele ato do demônio dizer quem Jesus é, não é professar a fé, é dizer quem Jesus é, ele procura desqualificar a autoridade divina, enquanto todos ali estavam admirados com a palavra de Deus. Primeiro o demônio grita de longe, a baixaria, o ódio, o rancor, a falta de modos, a falta de educação. Depois diz, tu és o santo. Ora, quando nós todos os domingos, exceto no advento e na quaresma, a gente reza ou canta o glória, a gente diz, só tu sois o santo, só tu o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Somente Cristo é o Santo, é o Santíssimo. E por isso Ele é o Santo dos Santos. E por isso a gente, quando canta o Glória, deve cantar, diz a Sacrosanto Concilium, não sou eu quem estou dizendo, o texto, a letra do hino do Glória inteiro, como também do Santo, 3 vezes Santo, é Deus, o Santíssimo. Não me cabe ter a licença poética para modificar nem a letra do Santo e menos ainda do Glória. O demônio chama Jesus o Santo, o Filho de Deus, mas também diz, é Jesus o Nazareno, daquela cidadezinha lá perdida, é Jesus o Nazareno, daquela biboca que está ali escondida e não aparece nem no mapa. Notem, Jesus o Nazareno, não diz o Cristo, o que veio para nos salvar. Queridos irmãos, hoje, não fechemos o nosso coração, ouçamos o que diz o Senhor, para que sejamos possuídos pelo seu amor, para que Ele seja de fato o único Senhor da nossa vida, para que não sejamos possuídos pelos espíritos maus, da inveja, do rancor, do ódio, da falta de solidariedade, da falta de perdão. Hoje não fechemos o nosso coração, para que Cristo seja o Senhor da nossa vida. Não fechemos o nosso coração para não sermos induzidos, não sermos tentados pelo mal, pelo maldoso, a viver no pecado. Hoje não fechemos o nosso coração, ouçamos a voz do Senhor, que diz que nos ama, que quer a nossa felicidade e mais ainda, uma felicidade eterna. Amém.